Então vamos lá, turma, iniciar o módulo 1. Às vezes eu falo capítulo, módulo, porque do fundamental, né, é capítulo e no de vocês é módulo, tá? Então nós estamos no módulo 1, tá? Iniciando o segundo bimestre, que vocês vão ter 3 módulos, que é biotecnologia, hipóteses evolutivas, criação versus evolução. Só que aí eu vou pegar um outro módulo que é, tá? Que eu irei pegar o módulo 3, que vai falar sobre ecologia, sucessão ecológica, tá? Todo aquele processo de desequilíbrio ambiental, tá? O conceito todo de ecologia que nós vamos estudar também no segundo bimestre. Então, a gente vai começar com teorias evolutivas e terminar com ecologia e, se não me engano, também com ecologia, só ecologia, beleza? Então, tiremos terminar, tá? Então, segundo bimestre, biotecnologia, hipóteses evolutivas e ecologia. E se der tempo também, dependendo do andamento do conteúdo, citologia 1, tá? Então, vamos lá. Ah, não esqueçam, viu? Vocês têm o Enem interativo, tá? Façam, ok? Façam como teste, levam a sério, tá? Vai ter, se eu não me engano, vai ter bonificação, tá? Ponto, né? Feito para alguns alunos, para os alunos, né? Então, façam, levam a sério, tá? É um teste bem legal, é bem parecido mesmo, é todas as competências do Enem, o que mais lá é cobrado, tá? Então vamos lá, deixa eu falar para vocês aqui sobre o processo de biotecnologia. Turma, toda vez que a gente fala sobre biotecnologia, a gente vai falar sobre os avanços, né, relacionado à biologia, tá? Ao melhoramento genético, tá? Então a biotecnologia, quando a gente pensa nela, a gente pensa em algo de melhoramento, tá? Avanço tecnológico relacionado à biologia, né? Não somente a biologia, a física, a química também, tá? E quando a gente vai falar por biotecnologia, a gente também vai falar sobre bioética, porque alguns conceitos relacionados à exploração, tá? Aos conceitos de exploração de cromossomos, trabalhar com seres vivos, você também tem que ter uma ética, né? Você tem que saber o que está certo lá com que você tem que trabalhar. Será que aquilo vai afetar a ética? Será que isso é certo? Será que isso é errado? Tanto é, né, que na Constituição Federal é permitido, tá? É lá, tem aquelas gerações, né, de direito lá, que é baseado igual na democracia francesa, né? Liberté, fraternité, égalité, né? Tem tudo isso e tem também as outras dimensões lá na Constituição, que fala que pode trabalhar com a engenharia genética. Você pode manipular células-troncos, que isso não fere a nossa Constituição. Alguns anos atrás, né, antes da Constituição de 89, 88, né, feria, tá? Você não poderia ter pesquisas, tá, com células-tronco, porque vai ter que matar bebezinho, né? A gente tinha esse pensamento, para ter célula-tronco você precisa matar bebê, né? Você precisa fazer aquele processo de aborto, por exemplo. Então isso ia muito contra, tá? Contra a fé, tá? Contra a religião. Porque quando você vai fazer o estudo, né, principalmente com células-tronco, você tem que saber do ponto de vista evolutivo, né, biológico e do ponto de vista cristão, aonde começa a vida para os cristãos e aonde começa a vida, né, para os cientistas. Então tem isso, né? Para o cristão, né, para a igreja, a vida começa a partir da fecundação. Uniu o espermatozoide com o óvulo, lá já se iniciou a vida. No processo, né, científico, não, é mais um pouquinho para frente, a gente vai ver, tá? Então tudo isso, tanto é que quando teve essa votação para explorar, desculpa, no processo de biotecnologia as células-tronco, são 11 ministros, né, do STF. Foi 6-5, tá? Foi bem acirrado, tá? Foi 6-5 para liberar. A mesma coisa lá da questão lá, quando era permitido o aborto ou não, né? Isso vai ficar com uma outra aula, tá? Que foi também 6-5. Foi bem acirrado também as pesquisas com células-tronco. Mas vamos ver aqui as principais características, os principais avanços, tá? Na biotecnologia. Professor, Oi? o que são células-tronco? Células-tronco são células embrionárias, que você tem dois tipos. Tem as embrionárias, que você retira do embrião, e tem as adultas, né, que já estão praticamente formadas. Você retira lá de alguns tecidos, você retira, por exemplo, do cordão umbilical. As células-tronco embrionárias, tu tira logo do embrião. No processo, vocês vão estudar mais para frente também sobre embriologia. Quando fecunda o óvulo, esse óvulo ele vai passar por um processo de segmentação.
O que é segmentação? A célula começa a se dividir, tá? Ela vai se dividir para formar várias células, tá? Ela forma uma cavidade e vai formando uma célula. Mais para frente, ela forma uma estrutura chamada embrioblasto. Esse embrioblasto é ele que dá origem ao embrião. É ele que sai daquela estrutura e fixa-se no útero, tá? E depois ele vai se desenvolver, vai dar origem ao feto, né? Então, o embrioblasto, que são as células que vão dar origem ao embrião, é elas que são retiradas. Por que elas são retiradas, Marcos? Porque essas células, elas têm capacidade de se diferenciar em qualquer tipo de tecido e célula. Por isso que é importante a utilização delas e o seu estudo, porque elas são células indiferenciadas. Agora, as células embrionárias adultas, não. O que acontece? As adultas já se diferenciaram. Elas são mais utilizadas, assim, por exemplo, regeneração de tecido, tá? Mais utilizadas, assim, para tecido do corpo humano. As que são mais utilizadas são as embrionárias, que é retirada do embrião, tá? Que ainda não formou. Essa célula é que vai dar origem ao embrião, tá? Futuramente ao embrião. Aí elas são retiradas antes. Ah, professor, mas como é que eles fazem isso? Por exemplo, vamos supor que determinada clínica lá de fertilização, ela quer, né, um casal vai lá e quer engravidar. Eles não conseguem, então eles querem fazer inseminação artificial. Disso, eles pegam lá vários óvulos, tá? E várias espermatozoides. Eles vão fazendo fecundação. Eles dão origem a mais de um óvulo. Aquele que funcionou, aquele deu certo, eles vão inseminar na mulher, ela fica grávida. E aqueles outros, o que vai acontecer? Vai descartar? Aí tem um consenso, tem que conversar. A mulher não quer, pode descartar. Se ela quiser ter dinheiro e mandar congelar, manda congelar. Mas se ela quiser descartar, o que acontece? A clínica, ela poderia jogar fora, mas o que é melhor? Ela, se ela trabalha também com células-tronco, ou, né, financiar ou ajudar uma outra instituto que trabalha com esse tipo de pesquisa. Aí eles pegam essas células e começam a utilizar, entendeu? Então, eles fazem assim. Eu lembro do episódio de South Park, logo quando isso ficou famoso, tá? As células-tronco. O Cartman, ele pegava mulheres drogadas que usavam... Esqueci o nome da droga lá, crack, usavam crack, elas eram cracudas. E ele comprava, pagava para vender o feto. Só que ele matava os fetos e só para retirar o cordão umbilical. Ele só queria o cordão umbilical para vender células-tronco, que elas regeneravam, faziam com que as pessoas se desenvolvessem, né? Eles fizeram logo isso no início para mostrar. Eles fizeram uma sátira. Por quê? Porque falavam que para você explorar a célula-tronco você tinha que abortar, você tinha que matar bebê. Isso não, isso está errado, tá? São óvulos, são embriões aproveitados, tá? São embriões que seriam jogados fora, que seriam descartados. Em vez de ser jogado fora, em vez de ser descartado, não. Bora utilizar para fazer pesquisa. Já é permitido no Brasil, então utiliza, entendeu? Então, a importância, Marcos, é porque essas células, elas conseguem se diferenciar em qualquer tecido, entendeu? Qualquer tecido onde forem colocado lá, elas vão regenerar e dar origem, ok? Então, ainda está avançando ainda o estudo, ok? E biotecnologia, tá? Voltando aqui. Professor, Oi? tipo, isso aí não poderia ser usado, tipo, no caso de pessoas com diabetes, que, tipo, tem feridas e não conseguiram, tipo, se curar ou alguma coisa assim. Com diabetes, o que você pode utilizar lá, por exemplo, que a gente vai ver mais para frente, que são aqui, ó, as células monoclonais, por exemplo. Elas são utilizadas para células da diabetes, por exemplo, das células beta lá do pâncreas, né? Porque as células beta do pâncreas, o que acontece com elas? Tem uma hora que elas falam assim, ó, chega, né? Aquela outra palavra, né? Chega, eu não quero mais, eu não aguento, você está consumindo muito açúcar, e as células beta, né, que são responsáveis pela insulina, o que elas fazem? Elas param, elas não conseguem mais carregar, elas não conseguem mais transportar, e não conseguem mais entrar nas células e nem, né, no fígado e no tecido. Então, você acaba parando, tá, de fazer com que essas células captem aquela glicose da corrente sanguínea. Então, há mecanismo, tá, há estudos, até avanços já, trabalhando com proteínas que são responsáveis pela captação dessa glicose. São essas proteínas que param de funcionar. Assim, as células-tronco também elas podem ser utilizadas, tá? No tecido, lá nas células hematopoéticas, tá? Hepáticas, desculpa, para, sim, fazer com que haja produção. Mas as células-tronco,
elas são mais utilizadas para outros tecidos. Para diabetes mesmo, é mais questão mesmo de genes, tá? Modificação genética, ou então modificação das proteínas, das células do pâncreas que secretam, tá? A insulina. Mas por isso mesmo, é porque as proteínas que são responsáveis pela captação da glicose, elas param de funcionar. Aí a quantidade de açúcar na nossa corrente sanguínea aumenta muito, ok? Mas assim, a pessoa feriu lá, perdeu o dedo, né? A pessoa tem diabetes. Mas, há muito tempo atrás eu tinha um vizinho que ele acabou falecendo porque ele teve um acidente no campo, perdeu o dedo, tá? Ele trabalhava na roça e infelizmente não cicatrizou e com o tempo teve infecção e ele veio a falecer. Ele tinha diabetes, tá? Mas assim, os estudos que tem mesmo para diabetes, ano passado até um químico ganhou, tá? Um Nobel de Química relacionado à engenharia genética, modificações lá, a gente vai ver isso mais para frente, ó. Tá vendo aqui o DNA? Ó? Tem um DNA aqui, né? Ele retira, tá? Propriedades aqui, ó, do gene e ele insere outra, tá? Fazendo com que haja mudança. Isso, no futuro, pode ter um estudo melhor com características de Professor? câncer, tá? Fazer com que filhos, outras gerações não nasçam com câncer, não nasçam com diabetes. Oi? Pode perguntar. Lembro daquele porco que o senhor mostrou que ele era um vagalume, que ele brilhava no escuro. Tem a Deixa imagem dele aqui, eu vou mostrar de novo. Tem a imagem dele aqui mais para frente. Eu vou mostrar ele. Mas eles não podem ser vendidos, não podem ser comestíveis, tá? Ó, vamos lá. Pode continuar perguntando, ok? E a utilização de organismo vivo na produção industrial a fim de melhorar atributo, né, de vegetais e animais. Então, essa é a função da biotecnologia, tá? Em animais e vegetais. No ser humano, a maior característica dela, tá? Por exemplo, aqui, ó, produção de vacinas, produção de insulina que vai ser utilizada no ser humano, tá? Lá em bactérias. A insulina, ela é produzida, tá? Ela é secretada através de bactérias. Tiraram o gene, tá? Que produz insulina no corpo humano e introduziram numa bactéria. Essa bactéria, ó, secreta a insulina e no laboratório eles vão retirando, vão modificando, né? Junto com outros insumos e vão produzindo, tá? A insulina para ser distribuída. Então, qual é a importância aqui da biotecnologia? Claro, né, turma, que tem há pesquisadores, em off, né, debaixo dos panos que fazem teste em ser humano, tá? Com certeza tem por aí realizando, tá, em ser humano. Claro que não vão falar porque é antiético, tá? A gente poderia ser penalizado de uma forma bem grave, tá? Então a importância, ó, fermentações industriais, tá? Utilização de bebidas alcoólicas, laticínios, okay? Produção de fármacos, né, de remédios aí, ó, insulina, dos principais. Indústria alimentícia, tá? A maioria dos alimentos que a gente come, se você for ver, contém transgênico, tá? Contém produtos utilizados de biotecnologia, são melhorados porque a população mundial aumenta muito. Nossa, quando eu falo mundial, né, no contexto já falando do todo, né? Na população brasileira aumenta muito e não tem disponibilidade de alimento para todos, ok? Se fosse de forma orgânica, nós passaríamos fome. Então, tem que haver um melhoramento, tá? Uma adaptação ao solo seco, a um clima, tá? Para que esses organismos consigam sobreviver e haja uma produção em longa escala. Tá? Uso de micro-organismos na agricultura, produção de vacinas, melhoramento genético. Essa parte aqui, ó, de uso de micro-organismos na agricultura, na parte de ecologia, até pensei que vinha uma questão dessa no Enem, né, relacionada a superpragas. Por quê? Por exemplo, você pode modificar uma larva, essa larva ela pode destruir, por exemplo, mosca, vespas, que trazem prejuízos para a vegetação, né, para a lavoura, lá, para aqueles grandes produtores. Só que, com o tempo, alguns outros animais, alguns dos insetos, ele pode ficar adaptado a esse micro-organismo e vir não a mais morrer por eles. Então, eu pensei até que via no Enem ano passado, porque veio na FUVEST, né? Geralmente a FUVEST faz bem semelhante ao Enem, tá? Produção de vacinas e melhoramento genético, ok? Então, tudo isso aqui é a importância da biotecnologia. Vamos ver aqui, ó, os anticorpos monoclonais. O que são esses anticorpos monoclonais, tá? São proteínas, ó, porque nós anticorpos, tá? São produzidos através de proteínas
tá? Principalmente lá do nosso linfócito B, que são encarregados, tá? Pela produção de células de defesa do nosso organismo, tá? E essas proteínas são usadas pelo sistema imunitário para identificar os antígenos. Quem são os antígenos? Bactérias, vírus, células tumorais, qualquer micro-organismo que venha a afetar. Só que aqui, ó, células tumorais, por exemplo, você tem células NK, tá? Que vocês vão estudar mais para frente também sobre o sistema imunológico, que são as células natural killer. Qual é a função da célula natural killer? Matar células cancerígenas. Por exemplo, nosso corpo tem células NK. Todo tempo elas estão lá. Se ocorreu uma alteração, uma mutação em alguma célula que faça aparecer um câncer, quem vai inibir esse surgimento, esse crescimento de um câncer são as células NK, natural killer. Agora, se elas falharem, né, infelizmente, a pessoa vai acabar adoecendo e vai acabar contraindo um câncer. Tá? E como é que eles são obtidos? Através da manipulação celular genética. Então, em laboratório, né, o cientista vai lá e faz com que haja, né, a seleção dessas células que vão combater determinado antígeno, determinado mieloma. Né? Mieloma são células iniciais cancerígenas. Então, o que ele faz aqui? Ó? Ele vai pegar, ó, ele vai introduzir esse antígeno, ó, num rato aqui em laboratório. O que vai acontecer? Você está colocando um antígeno. A resposta imunológica desse rato aqui é criar anticorpos. E está aqui, ó, produzir um anticorpo. Olha as proteínas aqui, ó. Tá? As proteínas em forma de Y, que elas se ligam, tá, ao antígeno, para que faça o reconhecimento posteriormente à sua destruição. Tá? Então, ó, esse rato, ele produziu, ó, células de defesa. E essas células de defesa em laboratório, elas vão ser retiradas, principalmente, ó, as proteínas. E essas proteínas, elas vão ser colocadas junto com células cancerígenas. E essas proteínas vão se identificar essas células cancerígenas. E o que acontece? O cientista vai selecionar aquela melhor cultura, aquela melhor célula que se adaptou e destruiu, ó, células cancerígenas. Assim que acontece. Então, os anticorpos monoclonais, eles são identificados, tá, para fazer isso aqui. Não só para isso, tá, mas o foco da pesquisa é com que ele destrua, tá, antígenos e células de mieloma, tá? Então, eles vão pegar, vão colocar em cultura, eles vão analisar qual é dessas células aqui, quais dessas proteínas tem uma melhor resposta em relação a uma célula cancerígena. Aquela resposta que for melhor, viu que destruiu, eles colocam em meio de cultura, depois o que eles fazem? Selecionam clones e vão introduzir essas células, né, em hospedeiro para que eles comecem, ó, a produzir e a multiplicar esse tipo de células. Se continuar, depois, futuramente, eles vão introduzir de novo, tá? Um mieloma, uma célula cancerígena, e vão ver se aquela resposta daquelas células de cultura foi eficiente. Se foi, aí eles começam a praticar, a testar, tá, em ser humano, para ver mesmo se vai funcionar, tá? Então é assim que funciona. Professor, e da vacina? Como é que acontece, professor? Na vacina, né, eles são utilizados, por exemplo, antígenos mortos ou atenuados, tá? Como assim atenuados, professor? Desativados. Eles tiram a propriedade do vírus que causa a infecção, professor. Então, quer dizer que no COVID foram utilizados, por exemplo, o Butantan falou que utilizaram tanto os vírus mortos quanto vírus atenuados, tá? Tiraram, ó, as proteínas, por exemplo, que causam a infecção na pessoa, tá? E isso eles colocaram lá o vírus vivo. Professor, mas por que eles colocam um vírus vivo? É para que a célula, quando esse vírus vivo entrar no seu organismo, as nossas células do nosso corpo o reconheçam e criam, ó, uma memória imunológica, tá? Mas primeiro, claro, que isso é feito tudo um teste no laboratório, depois vão verificar, colocar na amostra, aplicar em vocês. Sim, colocam vírus no nosso organismo, mas esse vírus, como acontece em fake news aí que você já viu, não vão colocar um chip no nosso organismo, não vão fazer isso, não. Vão fazer com que o nosso corpo crie uma memória imunológica, reconheça esse vírus e caso a gente tenha um contato com ele, a nossa resposta seja mais rápida, a gente não fique, né, doente e se nós contraímos, que a infecção seja leve e nós nem percebemos. Isso acontece todo o tempo. É por isso que quando você é criança, os pais falam, deixa ele brincar na terra, deixa ele comer terra aí.
Por quê? Porque você está se misturando com micro-organismo. E quando é você criança, os seus anticorpos, eles estão identificando. Tem desde criança, vai ficar para sempre no seu organismo. Então, se você não brinca, você fica igual o Jimmy Bolha, né? Fechado numa bolha, o que acontece? Seu organismo não sabe. Aí você vai ter várias alergias, poeira, ácaro, tá? Seu organismo não sabe. A alergia é assim, ó. Tá no escuro, ela tá vendada, ela não sabe quem é que tá atacando. Aí ela dá uma resposta, ó, aleatória, seu corpo todo empolado, né? Você vai ter um choque, igual aconteceu lá com o Danilo Gentili, quase ele morre. Sorte que ele foi rápido para o hospital, senão ia fechar as vias respiratórias dele, ele vinha a falecer, tá? A gente vai estudar sobre vírus também. Ele tem alergia ao quê, professor? Foi um medicamento lá, nem ele sabia. Foi a primeira vez que ele tomou um medicamento, esse medicamento deu uma resposta. Uma resposta Professor, quando é aleatória. alergia assim, a medicamento, tem como saber antes de tomar o medicamento? Será? Não, para te saber, Não tu tem tem. que. Tem Para que você saber, tem que ter. acontecer algo, né? Aham. Loteria genética. Mas aí é muito complicado para você analisar pessoa por pessoa para saber se tem alguma reação a determinado remédio. É muito complicado. É por isso que quando você vai A tomar. alergia, ela é uma falha em algum sistema imunológico? Uma falha no sistema imunológico. Ele tá, como Ela... se vendado, ele não sabe quem E, é professor, aquele agente que está ocasionando uma infecção no seu organismo. Oi? professor, a alergia também é uma resposta exagerada, não é? Sim, Do porque o corpo não sabe quem é que sistema. está infectando o nosso organismo. As células de defesa, elas já vão direto, elas já sabem um alvo, tá? Ela já vai direto lá. É por isso que quando você, por exemplo, assim, professor, eu nunca peguei febre amarela, e você não tomou a vacina também. Professor, quando eu peguei febre amarela, eu fiquei muito mal, passei mal. Meu Deus do céu, tio. Cara, professor, eu não conseguia andar Sim, depois é que eu peguei horrível. febre amarela. Eu tive um colega também que a gente de endemia, ele pegou e foi cruel para ele. O que acontece? Você pegou a febre amarela, a sua resposta primária ela é devagar. Por que ela é devagar? Porque o seu organismo não conhece quem é esse vírus, quem é esse organismo antígeno, esse organismo patogênico que causa a doença. Agora, a sua segunda resposta imunológica, ela será rápida, porque o seu corpo já sabe, as suas células de defesa já guardaram uma memória imunológica, ela já sabe quem é, elas vão direto. Então, a resposta secundária, ela é bem mais rápida, tá, que a primária. A primária não sabe quem é o agente infeccioso. A secundária, o seu organismo já criou uma memória imunológica. Então, a gente toma a vacina que é para criar uma memória imunológica, tá? Que é para o seu corpo, as células de defesa, já saberem, tá? Quem é aquele agente patogênico, tá? Que vai ocasionar uma infecção. E, professor, Oi? se não me engano, acho que foi, não estou lembrando qual foi a empresa que fez a vacina do Covid com as fitas de RNA do Do vírus, Covid-19, né? se não me engano. Pegaram a fita de RNA e aplicaram o vírus nativo. É porque o Covid, né, o SARS-CoV-19, ele é um vírus de RNA. Os vírus de RNA eles são os mais perigosos, tá? Por que os mais perigosos? Porque qual é o conceito normal? O normal é o DNA, tá? DNA é característica das nossas características hereditárias, tá? Ele que comanda nossas informações genéticas. Só que o DNA, ele é o patrão. Ele tem, olha, tem uma outra substância, uma outra a proteína, tá? É fundamental para o nosso organismo. Constituição tecidual, regeneração, faz parte das enzimas que degradam as substâncias do sistema digestório, tá? As proteínas são fundamentais para a nossa sobrevivência. Tanto é que se você retirar toda a água do seu organismo, a maior quantidade, 70%, vai ser de proteína. Então, qual é o normal? O DNA, ele produz quem? O RNA. Para que o DNA produz o RNA? Para o RNA sintetizar, produzir o quê? Proteína. Só que o que acontece com o vírus, tá? O vírus, como ele é de RNA, o que ele faz? Ele entra na célula hospedeira, ele tem uma enzima lá chamada transcriptase reversa. Essa enzima transcriptase reversa, ela vai fazer o quê? Produzir uma fita de DNA. Sim, a partir do RNA, esse vírus produz uma fita de RNA.
Lembra que o DNA ele é fita dupla, né? Ó? Ele é assim, ó, você já viu lá em quadrinhos, outras coisas. O DNA ele é assim, ó, fita dupla. E o RNA ele é fita simples. O que que acontece? Esse DNA viral de fita simples, ele entra no núcleo da célula hospedeira e se mistura com o DNA da célula hospedeira. E a nossa célula começa, ó, a duplicar, a produzir novos DNA virais, e esses DNA virais vão fazer o quê? Ó? Produzir novos RNA para montar novos vírus. Então, E, por que professor, eles utilizaram, rapidinho, por que eles utilizaram o RNA para produzir essa vacina? Porque é a característica principal, são os genes que estão presentes naquele vírus. Então, eles preferiram utilizar o RNA. Se você for combater um vírus de RNA, o principal composto ativo da vacina lá que foi utilizado, ela vai aonde? Ó? No RNA e na transcriptase reversa, que não é para ele mudar de RNA para DNA. Por isso que eles vão direto. Inibe primeiro a transcriptase reversa, depois inibe, ó, o RNA, para esse vírus não produzir novo DNA. E o COVID, ele é difícil porque ele tem uma proteína, né, chamada CRISPR, e a nossa célula não consegue identificar. Quando a nossa célula de defesa vai se unir ao vírus, ele passa direto. A nossa célula não reconhece. Por isso que ele consegue infectar tão rápido. Tá? É parecido lá com o HIV. O HIV também ele passa despercebido, só que o HIV ele fica lá, ó, estado de dormência, só se multiplicando. O COVID não, já vai se multiplicando, se espalhando, ó, rapidamente. Oi? Pode perguntar agora. não, é que eu ia perguntar se, tipo, o vírus, por exemplo, o Covid, que a gente está falando do Covid, ele utiliza do RNA mensageiro para poder transformar em DNA ou apenas o RNA normal? O RNA normal mesmo. A Normal, partir do normal. RNA dele, ele vai produzir um DNA, tá? Do RNA mensageiro mesmo lá, é só quando o DNA mesmo normal, ele produz aquela fita de RNA e o RNA mensageiro tem que levar essa fita, né, lá para dentro do ribossomo, tá? Para que haja, né, a leitura do código, do anticódigo e seja produzido as proteínas, tá? A transcriptase reversa é ela, né, que é produzida aqui pelo RNA, e essa proteína, tá, essa enzima, essa transcriptase, ela vai lá já dentro da célula hospedeira, tá? Dentro do citoplasma, produz uma fita de DNA e essa fita de DNA entra no núcleo e se mistura com o nosso DNA. Aí ele começa, ó, a fabricar novos vírus, começa a produzir novos DNA viral. E esse DNA viral começa a produzir novos RNA, que começa a produzir novas proteínas e monta o vírus. Aí o que o vírus faz montado? A lise. Ele rompe a célula. O que acontece com você? Febre. Da febre, você começa a passar mal. Tá? Então, é isso que acontece, tá? É muito difícil fazer reconhecimento de vírus de RNA por causa dessa mudança dele para DNA, tá? E ele também consegue se incorporar. Ah, professor, mas rapidinho, só que complementar. Ah, professor, mas eu estou vendo aí que tem variante, né? O que quer dizer isso, professor? É porque as proteínas, as estruturas desse vírus, elas estão mudando, tá? Ela está sofrendo uma mutação e a proteína está mudando. Ah, professor, mas essas mudanças é para bem? Não. Alguns vírus do Covid, por exemplo, devem ter mutação para um lado ruim, que fez com que eles acabassem morrendo no ambiente, mas tem vírus aí, ó, que mudaram, né, e fez uma nova variante e ele está infectando de uma forma mais rápida. Então, o Covid ele deve estar sofrendo mutações tanto para o lado positivo, né, e negativo, mas eu estou falando assim, positivo, negativo, estou falando da estrutura viral. Positivo para ele é porque ele vai infectar mais pessoas, né, rapidamente, ok? E vamos falar, tá, saindo aqui dos anticorpos monoclonais, tá? Que é a utilização das proteínas para fazer o reconhecimento dos antígenos, para você criar, né, células que combatem vírus, bactérias, tá? Células tumorais. Não só isso também, eu até esqueci de falar para vocês, tem anticorpos monoclonais também, proteínas, que são utilizadas até naqueles exames de farmácia, tá? Para ver se a mulher está grávida, porque tem alguns monoclonais também que são utilizados para identificar outras proteínas, outras substâncias no organismo, tá? Então, por exemplo, o teste de gravidez ele não é utilizado para combater vírus, combater câncer, é para identificar outro tipo de substância, tá? Então, eles são utilizados para várias coisas, não só para destruir bactérias e vírus, tá? E os organismos transgênicos? Turma, os organismos, na verdade, os OGM, tá? Organismos geneticamente modificados.
todo transgênico é um OGM, mas nem todo OGM é um transgênico. Por quê, professor? Qual é a diferença? O transgênico já diz, ó, trans. Esse trans vem do quê? Transferência de gene. Ó. No transgênico, você vai transferir o gene de A para o B. Então, essa é uma transferência de gene. Já no organismo geneticamente modificado, você tem uma característica no A que faz com que ele não se adapte, ó, à seca, né? Altas temperaturas, ao calor. Aí você retira essa propriedade dele aqui, ó. Você retira. O que acontece agora? Quando você retirou, ele já está, ó, adaptado a clima seco. Então, ele consegue sobreviver, tá? A altas temperaturas. Então, o OGM, você não precisa transferir o gene, você só o modifica. Então, você retira aquela estrutura que traz prejuízo. Do transgênico, não. Do transgênico, você transfere um gene para o outro, tá? Então, ó, transgênico, né, nos quais os genes de uma espécie são transferidos para outra espécie, de modo que esta última, né, expresse a característica. Isso é muito feito, tá, na natureza, tá, pelos cientistas. Por exemplo, vamos supor a cebola tem um gene que é adaptado ao fungo, ela não sofre, né, danos por fungos. Já o tomate, ele é sensível a fungos, eles são destruídos. Aí você retira aquele gene que é adaptado a pragas, né, da cebola, aos fungos, e adiciona no tomate. Agora, o tomate, as novas gerações, são adaptadas, tá, àquele fungo, então elas não vão morrer, tá? Só que isso tem problemas, né? Podem fazer com que surjam, né, fungos mais adaptados, mais fortes e difíceis de serem destruídos, tá? Mas os transgênicos, por exemplo, professor, os orgânicos, qual é a diferença de um orgânico, de um transgênico e daqueles outros que são utilizados agrotóxicos? O orgânico, você não utiliza nenhum tipo de substância, tá? Você cuida dele naturalmente, por isso que torna-se mais caro, porque você precisa de mais mão de obra para estar lá cuidando, né? Você precisa ter um cuidado com o solo, você precisa estar regando todo o tempo, ok? Já o transgênico, você altera o gene para ele se adaptar a pragas, a seca, e eles são modificados geneticamente, tá? Você vai retirar genes e mudar, adicionar. Já aqueles que você utiliza agrotóxico são aqueles que seriam criados de forma natural, mas eles são criados em grande escala e para não sofrer ação de pragas, você, ó, esborrifa, né, os agrotóxicos, pesticidas, tá? Herbicidas, né? Pesticida para destruir pesticidas, herbicidas para destruir ervas daninhas, tá? Professor, transgênico leva agrotóxico? Não. Transgênico não vai levar agrotóxico. Por isso que muitos defensores, né, dos transgênicos, eles são contra, né? Eles não batem de frente com a galera que Mas ele é saudável? transgênico. É isso que a gente vai ver, ó, muito embate, né? Ó. Na época do governo Dilma, quando ela liberou, tá, a exploração, ela no decreto dela lá foi para mais de 300 e poucos, tá, tipo de transgênicos liberados no Brasil. Aqui, ó, não queremos transgênico, né? Porque falava-se, né, que esse transgênico ainda não há uma comprovação científica assim, tá? Que bata o martelo. Fala, pode trazer câncer, né? Pode trazer prejuízo. Alguns falam, né? Não há comprovação, como eu falei. Tem, se você for ler na internet, tem que falar que causa autismo, por exemplo, tá? Tem gente que fala isso, mas não há comprovação científica ainda dos resultados, ok? Dos transgênicos. Mas por que a desconfiança? É porque você está fazendo uma manipulação genética. Você está transferindo, você está mudando os genes desse organismo, que você está transferindo. Você está colocando gene diferente. A mesma coisa aqui, ó, com os porquinhos, né? Ó. Biocientista da Universidade do Havaí diz que a proteína que faz com que os animais brilhem no escuro não causa nenhuma dor e os suínos devem viver o mesmo tempo, né, que os porcos não utilizaram, né, essas substâncias aí. Então, ó, animais foram modificados geneticamente quando eram embriões. Então, quando eles eram embrião, ó, introduziram o gene que dava essa característica luminosa, eles brilhavam no escuro. Tá? Tanto é que eles não podem ser vendidos, não podem ser comercializados, porque você não sabe, né, que característica tem neles, tá? Mas átomo, melhoramento genético, tá? Melhorar a carne, a tudo isso, ok? Nos animais, tá? Eles fazem esse estudo
melhora a quantidade de proteína, a taxa de gordura, né, nesses animais. Então, tudo há um estudo, tá? Uma modificação. Então, por isso que é a preocupação, tá? Mas não tem como se livrar. Então, 70% do alimento que você come, você ingeriu transgênico. Eu comi agora um transgênico, eu tava comendo Doritos com Coca. Olha aí o meu lanche legal, Doritos com Coca, né? Tá lá o triângulo, né, do transgênico lá no Doritos. Então, ó, que palhaçada, eu comi a soja transgênica e não aconteceu nada, né? Então, aqui, ó, é uma soja, né? Então, a soja que está aqui, por exemplo, soja da Amapá é transgênica, a soja do Mato Grosso, a soja de outros, são soja, né? Transgênicas, são aquelas sojas que foram modificadas para se adaptar melhor ao ambiente. Teve uma polêmica aí, logo quando saiu aquela bomba, não sei se vocês lembram lá, da JBS, né? JBL é caixinha de som. JBS, do irmão toda vez eu Joesley e confundo, Wesley Batista. Que falava que colocava o papelão no frango, né? Que tinha papelão. Logo depois surgiu a bomba, né? É papelão na Papel carne, né? higiênico. Surgiu a bomba do Subway, né? Que aquele frango da Subway é só 60% frango e os outros 40% são soja, né? É se esperar, isso acontece, tá? Eles não nos informam o que tem no nosso alimento, né? Todo mundo fica, meu Deus, a gente come papelão no frango, na carne, a calabresa é feito de resto. Todo mundo, se você pesquisar, você vai saber que a calabresa é tudo que sobra, né? E é feito aquilo, tá? Mas ainda há muito embate, tá? Muito debate sobre a utilização de transgênico. Tanto de vídeo que eu já vi do pessoal fazendo nuggets, tudo horrível, mas, tipo, eu não consigo deixar de comer. É muito horrível como fazem nuggets, mas é tão bom. Ele é tão bom por causa das outras propriedades, né? Aromatizantes, flavorizantes que são utilizados, né? Os açúcares que são utilizados lá fazem com que ele fique saboroso. Eu também como, às vezes, não é bom, principalmente aquele que tem queijo dentro, né? Infelizmente, é um caminho sem volta, tá? Mas assim, professor, tá mais para proibir ou liberar? Tá mais para liberar, tá? Os transgênicos são um caminho sem volta, não tem como voltar mais atrás, tá? Muito do que a gente come tem transgênico. O óleo que você frita lá, as coisas tem transgênico, o azeite, só você ver, tudo aquilo que tiver o Tzinho aqui em triângulo é transgênico, e as empresas têm que especificar, tá? O primeiro animal transgênico, tá? Disponibilizado para o alimento é um salmão, só que a empresa lá ela não fala, tá? Que é uma reportagem até do Fantástico, de alguns anos atrás, desse salmão transgênico, tá? Que foi criado e modificado em laboratório, que ele se reproduz mais rápido e ele tende, né, a sobreviver também mais rápido no ambiente, tá? É só você ver o tambaqui aqui, ó. Quem come tambaqui, aquele peixe bem gostoso, é só você ver. Se você comprar um tambaqui de tanque, que é vendido aqui em Macapá, aquele tambaqui é só alimentado de soja, só de ração. E se você comer um tambaqui do rio aí, mesmo que foi tirado de um rio, não desses poços, né, artificiais aí, se você for comer mesmo de um rio, você comprar na feira lá, e você vai ver o sabor é totalmente diferente, é igual quando você come um frango da Aurora e você come um frango caipira, você consegue perceber a questão da alimentação. É por isso também que você vê os meninos, as meninas, tá, se desenvolvendo cada vez mais rápido, quantidade de hormônios, tá, que essa galera mais nova e mais velha também, estão ingerindo, tá? Mas afeta mais as mais novas, porque estão em desenvolvimento, né? Estão na puberdade, com essa quantidade, esse excesso de hormônio pode alterar, tá? Mudar o organismo, ok? E aqui, continuando falando de transgênico, ó, nós temos bactérias, tá? Transgênica. A principal importância dessa bactéria aqui, ó, é a produção da insulina, tá? Para criar, né, medicamento e disponibilizar, né, pelo SUS para as pessoas, né, que têm diabetes, né? Pelo SUS é desgraça, já, desculpa. Tanta desgraça está acontecendo na coisa de graça. É de graça. Professor? Oi? Bactéria transgênica é um OGM, mas ele não é um transgênico. Tipo, bactéria é um exemplo de transgênico, no caso isso aí? Ou é um OGM separado? Essa aqui é transgênica, mas ela ela é cultivada somente no laboratório para a produção de insulina. Por quê? Porque essa bactéria transgênica, tá? Ela é cultivada em laboratório e nela estão introduzindo, o gene humano da insulina. Então, ela é transgênica. Mas, como eu falei, Marcos,
todo transgênico é um OGM, mas nem todo OGM é um transgênico. Por exemplo, se uma pessoa falar, Marcos, todo organismo geneticamente modificado é um transgênico, vai falar, não, nem todos, porque nem todos há transferência de genes. Tem uns que você só retira algum gene que traz prejuízo, mas não coloca. Então, todo transgênico, sim, é um organismo geneticamente modificado, mas nem todos os organismos geneticamente modificados são um transgênico. Essa bactéria aqui, ela é transgênica por quê? Porque você está pegando genes humanos, né? Gene da insulina e colocando aonde? No plasmídio. Lembra qual é a função do plasmídio lá, tá? Ele produz, por exemplo, determinadas enzimas, proteínas, tá? Ele é independente, tá? Tá lá na bactéria. E é um gene também responsável pela adaptação, né? Pela resistência bacteriana. Então, o que aconteceu aqui, O DNA humano é ligado ao plasmídio do vetor, Então, você vai ligar, o DNA humano ao plasmídio, né? Da bactéria. E o plasmídio recombinante é introduzido, né? Em uma outra bactéria, lá, hospedeira. E o que acontece, A duplicação do DNA recombinante na bactéria hospedeira, e essa duplicação, quando ele começa a se duplicar, produzir novos DNA recombinantes, mas, professor, por que ela está produzindo os novos DNA recombinantes? É porque essa bactéria está se multiplicando. Ela está fazendo surgir outras bactérias. Tá? E essas outras bactérias vão ter esse gene e vão começar a produzir moléculas de insulina. E essas moléculas de insulina, né, o gene humano é induzido, né, a funcionar na bactéria, a produzir a insulina. Então, o gene da insulina ele vai ser introduzido, tá, nesse plasmídio que é colocado numa bactéria, ou então pode ser dessa mesma bactéria, tá? E essa bactéria, quando ela começar a se duplicar, começar a se multiplicar, ela duplica o seu material genético, porque ela está produzindo uma nova bactéria idêntica a ela. E quando ela está duplicando, ela está produzindo a insulina. Vai produzindo. Tá? E em laboratório você retira e começa a produzir em longa escala, tá? Essa, desculpa, insulina. Então é assim que a insulina é produzida aqui no Brasil, tá? A utilização de bactérias, tá? São bactérias que são carregadas pela produção da insulina, tá? Que é uma proteína, né? Produzida lá pelo pâncreas, tá? E quais são as vantagens? Tá, deixa eu falar aqui para vocês, Eu não coloquei essa imagem do livro, tá? Mas se você for lá na página 3, que é o livro do segundo bimestre, caso você não tenha, depois eu mando, tá? O scanner. Por exemplo, ele coloca lá na página 3, micro-organismo, tá? Micro-organismo, produto e aplicação. Por exemplo, ele tem lá a Clostridium, né? Acebutilínico, né? Uma bactéria que produz a acetona e a aplicação solvente de esmalte, tinta. Outra bactéria, né? Por exemplo, lá produz penicilina, né? Um antibiótico, né? Produção a penicilina é um fungo, tá? Na verdade, lá a produção de um antibiótico. Células do rim do hamster, né? Produzir vacina, combate a rubéola, a insulina, né? Por bactéria, controle de diabetes, a goma xantana, né? Viscosidade do ketchup, molho para saladas, sorvete e outro, né? Por exemplo, aqui uma alga, né? Que é utilizada. Então, você tem vários micro-organismos. Você tem bactérias, você tem fungos, você tem algas, tá? Que são utilizadas na biotecnologia para produzir produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia, tá? Então, sem a biotecnologia, nós não tínhamos muitos dos alimentos que nós consumimos, muitas das coisas que estão ao nosso redor, tá? E, vantagem, maior resistência a pragas, redução do uso de pesticida, atraso na putrefação, tá? Que é no apodrecimento, maior produção agrícola, produção mais nutritiva, essa produção mais nutritiva, tá? Aqui, tá? Vou deixar um asterisco aqui, porque no meio científico ela não é um consenso, tá? Essa parte aqui mais nutritiva. Mas para 60% e para 40% não é, tá? Porque eles falam que vão alterar o grau de nutriente, né? Deixar mais nutritivo, tá? Para que o organismo consiga, né, fazer essa absorção desses nutrientes, né? Pode contribuir, né, para ajudar, principalmente países pobres, né, países que não têm tanto acesso a determinados alimentos. Desvantagem, aumento, né, da resistência de antibióticos
Isso aqui ocasiona por quê? Principalmente pelo uso descontrolado, tá? Da população mundial, principalmente a partir lá da Segunda Guerra Mundial, né? Pela descoberta da penicilina, o primeiro antibiótico. Mas até muito tempo atrás, 8 anos atrás no Brasil, você comprava antibiótico sem receita. Você numa farmácia, eu tô com dor de dente. Toma aqui essa azitromicina, toma essa amoxicilina, né? Só que o que acontece? Vai combater, vai parar essa dor de dente, mas pode interferir em outras bactérias no seu organismo. Você está tomando sem receita, você foi lá e se auto-medicou. Isso pode fazer com que haja resistência e o surgimento de superbactérias. Por isso que hoje você só consegue comprar antibiótico se tiver receita médica. Eu estava vendo um menino na rede social, né, no Twitter lá, É o reclamando. remédio tarja preta, né, professor? Aqueles lá que só compra com... Sim, antibiótico e remédio com tarja preta. Eu vi um menino reclamando no Twitter porque a receita do médico lá que passou para ele, o médico rasurou, não sei o que aconteceu lá, e o pai dele está internado, ele precisava comprar uma medicação lá para o HU, né? Estava entubado. E tinha farmácia que não estava aceitando, porque estava rasurado. Até ele voltar no médico, conseguir a consulta novamente, olha a burocracia, né? Era para comprar um antibiótico e não estava aceitando por causa da rasura, pensava que estava falsificado. Então, hoje, você só consegue comprar antibiótico com receita médica, porque o governo fez isso para ter um controle maior para combater, né, as superbactérias. É só você ver que o brasileiro é um povo drogado. Quando eu falo drogado, é por causa de drogaria, de farmácia. Se você for na Padre Júlio, aqui perto da Mitsubishi, ali, tem três farmácias. 3 farmácias. 3 farmácias, uma no canto da Cada outra. esquina. A Extra Farma, não sei o que do medicamento, né? Mercadão E a farmácia Popular. popular. Aí você anda próximo ao shopping, tem mais uma farmácia. Dentro do shopping tem outra. Se você vai para cá em direção do pronto-socorro, tem uma farmácia no canto do pronto-socorro. Tem uma no outro canto, lá na frente da Ubima. Aí você vai no outro canto, tem a Santa Lúcia. Você anda mais para frente, tem uma mais lá para perto dali da Eletronorte. Então você vê o quanto de farmácia que tem. Professor, Oi? pior que aqui seguindo reto na minha rua tem uma farmácia também. E depois, acho que depois da ponte tem outra farmácia. Sim, porque a galera toma, a galera se automedica, tá? Ela não tem o controle. Aí também tem toda a burocracia também, turma. Eu vou no hospital, eu tô com uma dor, eu já sei qual remédio que ele vai passar para mim, então eu vou lá e me automedicar, tá? Determinados medicamentos você ainda consegue comprar sem receita, mas antibiótico não mais, tá? Aumento de alergias, por quê, professor? Você não sabe qual é aquela propriedade que foi introduzida naquele organismo geneticamente modificado. Você pode criar uma alergia, você pode ter alergia a determinado tipo de alimento. Diminuição da biodiversidade, por quê? Basta você lembrar do milho. O milho nativo, ele é meio vermelho, alaranjado, tá? E o milho transgênico é amarelo. O milho transgênico, ele, limou, né? Retirou o milho nativo, que é o vermelho. Professor, por quê? Porque o nativo vermelho só nasce em alguns lugares e o tempo de cultivo dele, vamos supor assim, tá? 6 meses. E o milho transgênico é 2 meses, 3 meses. É mais rápido. Você vai preferir quem? Aquele milho que o cultivo é mais rápido ou aquele milho natural? Não, né? Então, vai fazendo a retirada. Sabe quem faz muito teste mesmo? É a Embrapa. Se você entrar no site da Embrapa, o que você vai ver lá de melhoramento genético é muito. O irmão do colega meu, uma vez eu estava conversando com ele, né? Porque eu estagiei na Embrapa, tá? Quando eu fazia a faculdade, eu estagiei lá na Embrapa e no IEPA. Só que na Embrapa eu não fiquei muito tempo porque era remunerado e eu tinha outro emprego, aí eles me demitiram, me mandaram embora, tá? Aí eu conheci um pessoal lá, tinha uns caras que trabalhavam com cana-de-açúcar, com açaí, com várias coisas lá. E eu falei com um colega meu, com esse irmão do meu amigo, por que tu não vai na Embrapa lá e conversa com eles que tu tem um terreno e tal, fica próximo de área de várzea e tu quer criar açaí e tu não tem ainda. Ele foi lá, conversou, aí depois ele foi no negócio do governo e da prefeitura aí que dá incentivo, né? Ele conseguiu, hoje ele planta açaí. Aí para perto do Mazagão aí. Ele conseguiu, a Embrapa deu mudas para ele, forneceu, né? E ele foi depois desenvolvendo. Eles ensinaram, não vai te dar tanta muda também, a gente vai te dar essa quantidade e depois você vai plantando, tá? Novas mudas. E ele fez lá, passou 10 anos, ele vende açaí, ele pega uma grande quantidade. E a muda é pequena, tá? São açaí de médio porte.
não é aquela árvore gigante. Então, a Embrapa, ela trabalha muito, tá, com isso. Ela trabalha com desenvolvimento e melhoramento genético, com boi, tá, com bovina, ela melhora, tá, as características genéticas de gado, entre outros animais. Eu lembro da melancia, ela fez uma melancia aonde o suco, né, a melancia em si, tá, o fruto dela lá, não a casca, era amarelo. Joga na internet aí, melancia amarela, você vai ver. Se eu não me engano, foi a Embrapa Amazônia, tá? Então, Será que é gostoso? ela não foi comercializada, tá? Mas eles mudaram, eles colocaram lá uma melancia amarela, né? Já pensou? Uma melancia quadrada. E por quê? Minecraft. Melancia quadrada do Minecraft. Tá? Então, ó, o surgimento, tá? Ele faz com que haja diminuição de biodiversidade, porque eles vão acabar retirando, tá, o lugar das espécies nativas. Então, são mais espécies exóticas, porque elas são modificadas. Então, elas vão substituir gradativamente, elas vão retirando. Insetos e outras pragas com resistência aumentada, tá? Porque esses insetos e pragas eles vão ter que se adaptar. Eles não estão conseguindo destruir nem se alimentar. Então, eles precisam destruir, precisam se alimentar, senão eles vão morrer, né? E vão deixar de existir, vão entrar em extinção. Então, eles precisam mudar as suas características, tá? Isso aqui é importante, tá? A gente vai ver sobre desequilíbrio ambiental, a gente vai estudar essa parte, tá? Isso aqui é bem importante, tá? Pode cair em ecologia. Aumento da dependência de pequenos agricultores, né, de grandes multinacionais. Então, os pequenos agricultores, ó, vão saindo e as grandes multinacionais elas vão surgindo, okay? Vai limando, vai tirando esses pequenos agricultores, porque eles não vão dar conta, não vão conseguir, né, competir com essa produção em larga escala. E tirando também que os grandes agricultores eles vão comprando, né, as fazendas, os terrenos desses pequenos agricultores. E esses pequenos agricultores eles vêm para a cidade, né, com toda a sua família, não tem estudo, aí começa a morar em área periférica, né, e fazendo com que haja um aumento, né, de diversas situações na cidade, ok? DNA fingerprint, tá? Já estamos terminando. O DNA fingerprint, tá? Ele é importante para identificação de testes, tá? Genéticos, para identificar os trechos genéticos e saber quem é aquele organismo que tem um grau de parentesco, né? O DNA fingerprint, ele é utilizado muito também para fazer alteração genética, para você cortar o gene e introduzir um gene lá. Ou então, ó, para fazer o teste de paternidade, né? Ó, o teste de paternidade, o pai é aquele que apresenta faixas coincidentes com as do filho e ausente na mãe. Então, para identificar o pai, você analisa aquelas faixas que está no filho e no pai, mas não aparece na mãe. A gente vai ver mais para frente. E a eletrosferese, né? Os fragmentos de DNA se separam em faixas de acordo com sua carga e tamanho. Olha aqui, ó. É assim que se verifica, professor. Então, quando vai verificar lá o DNA, o RNA do vírus do Covid, é assim? Sim, ó. Ele vai fazer na eletrosferese, nessa máquina, o DNA fingerprint, e aonde aparecer lá na máquina, por exemplo, que a máquina já faz todo esse processo, é computadorizado, e ela só vai identificando. Aonde aparecer, por exemplo, um pontinho preto, um pontinho vermelho, é porque aquele gene sofreu uma mutação. É um novo gene, uma nova variante, tá? Então, ó, olha como é que aparece o DNA aqui, ó. É a partir dessas características aqui, ó, que eles vão estudando, vão analisando para ver se há diferenciação, para ver se há uma mutação. E olha como é que vê aqui se é o pai, se é o filho. Ó. Você tem a mãe e você tem o filho. O que é importante você analisar? Ó, o pai, o filho, Espírito Santo, amém, né? O pai, o filho, e você tem que estar ausente na mãe. Por exemplo, aqui, ó, tem o 1, o 2 e o 3. Vai lá para o programa do Ratinho, né? Barraco, e a mãe quer saber quem é o filho, e tem 3 pais lá, e chama o Marquito, joga o ratinho para o alto, correria, pancadaria para identificar quem é o pai. Aquela confusão básica. Aquela confusão básica. A mãe fala que o pai é o 1, mas ele fala que não é, e é o 3 não quer, e vai fazer a identificação. Aí eles vão analisar, ó, de acordo onde está presente, ó, no filho e no pai. Opa, está presente aqui. Ah, professor, por que não pode ser 1? Ó? 1, vamos ver aqui, ó. Não tem no filho e está igual na mãe. Não pode estar igual na mãe e no pai. O 2 e o 3, aqui, ó, o 2 está igual no... Beleza, está igual no filho, mas não poderia ter aqui, ó. Tá? Não poderia ter aqui. Okay?
Aí o 3, mas você identificou, você passa para o próximo. Mas o 3, ó, opa, tá aqui, não tá na mãe. Você identifica agora o 1 e o 2. Só que o 1 e o 2, ó, não tem no filho, tem na mãe. Aí você analisa o 2, ó. Opa, tem no filho, porém tem na mãe. Então não dá para ser ainda ele. Você identifica o 1 e o 3 aqui, ó. Só que está aparecendo tanto na mãe. E o 3, ó, apareceu no filho, mas não apareceu na mãe. Então é beleza. Então você tem que analisar todos você tem que analisar e ver aquele que bate corretamente, tá? Que não aparece na mãe. Ah, professor, mas o 3 bem aqui apareceu. Só que beleza, o 3 apareceu aqui e aqui. Mas se você for analisar e comparar com os outros, ó, ele que teve mais, ó, característica com o filho, ausente na mãe. Ó, de novo aqui, ó. Ó, teve no filho e ausência na mãe. Professor, como é que eu consigo fazer isso mais rápido? Uma dica, você pode analisar a mãe, ver as lacunas abertas na mãe e vai identificando o filho e os pais, tá? Mas é bom você ir fazendo assim, ó, com a canetinha, tracinho por tracinho, para identificar. Deixa eu mostrar uma questão e exemplificar melhor para vocês. Aqui, ó, do DNA Fingerprint, ó. Aqui, ó. Você tem a mãe, marido, outro homem, filho 1 e filho 2. Opa! Cara de barraco aqui, né? Você tem um marido e tem outro homem. E ela quer saber de quem é o filho 1 e de quem é o filho 2, tá? Estamos chegando no fim para quem perguntou aqui, tá? Estamos terminando já. Ó, chuva. Então, eu tenho a mãe e o filho. Bora analisar aqui o marido. Olha, o marido não tem na mãe, beleza. Agora aqui, ó. Opa, tem no filho 2. Vamos ver o marido de novo aqui, ó. Aqui não tem nada, né? Aqui não vai ter nada. Vamos ver o marido aqui embaixo. Opa, aqui não tem na mãe, mas está apresentando aqui, ó. Então, o que que a gente viu? O marido é pai do filho 2. O marido é pai do filho 2. E o outro homem? Bora ver o outro homem. Deixa eu mudar de cor aqui, ó. O outro homem tem no filho 1, mas, ó, olha a ausência aqui na mãe, ó. Não tem. Bora analisar de novo o outro homem. Aqui não, olha, aqui igual com filho, mas ausente na mãe. Beleza, tá correto, tem que estar ausente na mãe. Tá? E o marido já foi, né? Já viu todos. Então, o que a gente viu? Ó? Os que tiver mais traços iguais é aquele que vai ser o pai. Então, a gente viu ó, que o outro homem é pai do filho 1. Né? Então, o que aconteceu aqui? Ela pulou a cerca? Não sei. Ela pode ter casado com outro homem, teve o filho 1, depois casou com o marido e teve o filho 2, né? Ou não, né? Depende da imaginação de vocês, ok? Se ela traiu ou não. E aqui para... Deixa eu ver... Tá? Eita! Para encerrar a aula de hoje, a aula de amanhã eu continuo, tá? Professor, Oi? esses riscozinhos, eles seguem algum padrão? Ou é aleatório? Naquele teste de paternidade, no caso. Ele segue o padrão, ele vai seguir. Ele vai seguir, tá? Ele vai seguir um padrão. Mas aí, só que cada um tem um padrão diferente. Mas aí, quando você pegar, você vai pegar isso... Cadê? Aqui, ó. O DNA, e você vai analisar, ó, dessa forma, um com um. Só que antigamente, no início, você fazia automaticamente. Hoje, já é o computador, tá? Já pensou você ficar até que analisando tracinho por tracinho? Em questão é bem fácil, né? Agora, você analisar manualmente, hoje a máquina já faz tudinho, a máquina já faz, ó, análise e já vai combinando o DNA da mãe, do filho, do pai, né? Com um determinado filho, né? Que ele quer saber quem é o pai, tá? Então, a máquina já faz. Oi? Esse é o assunto do livro 2 já ou é livro 1 ainda? É livro 2. Tá bom. Tá? Aí já são 4h50, tá? Amanhã eu termino, tá? Eu explico a última parte aqui, ó, que vai ser sobre células troncos, tá?
termina essa parte, tá? Isso aqui, ó, foi Vai uma ter questão... Zoom amanhã também? Oi? Vai ter Zoom amanhã também? Não, gravado. Zoom a gente só tem na Segunda. segunda-feira à tarde, tá? Ok. Então amanhã tem atividade também? Eu acho que eu não vou colocar ainda. Não vou colocar. Só semana que vem, tá? Tá? Ó, uma questão que caiu no Enem, tá? Ele queria saber quem era aqui. Ele queria identificar, tá? O progênito S1 recebeu o pólen de qual doadora, tá? Então, ele quer saber aqui, ó. Deixa eu colocar, peraí. Só para encerrar, tá? A aula. Ele quer saber quem é o S1, tá? Ele quer saber de quem ele recebeu. Aí ele vai falar, ó. Só fechar a janela aqui. Muito barulho. Ó, ele quer saber aqui, né? Ele vai ter DP2, DP1, DP3, ele quer saber quem é o doador, tá? Então, ele quer saber quem foi que doou para quem, tá? Ó. Considerem em um fragmento ambiental uma árvore matriz, né, com fruto M, e outras 5 que produzem flores e são apenas doadoras de pólen, né? DP1, DP2, DP3, DP4, DP5. Foi excluída a capacidade de autopolinização das árvores. Então, elas não podem fazer a autopolinização, elas se autofecundar. Então, teve que ter a doação. O genótipo da matriz da semente S1 e das prováveis fontes de pólen foram obtidos pela análise de 2 locos, A, B, né, marcados no DNA da fêmea. Então, ele teve aqui, ó, a doação no loco A e no loco B. Aí ele quer saber, ó, o P1, o S1 recebeu de quem? Aí você vai ter que analisar, tá? Quem esse S1 recebeu, tá? Então, o S1, você vai fazer a análise. Quem foi aqui que ele vai receber, ó? Aí você vai verificar aqui, ó. Bora ver o S1. Você tem aqui e aqui, ó. Aí você analisa, ó. Você já viu, ó. Não tem que analisar aonde tem aqui, ó. Ele não quer saber do fruto da matriz, tá? Então, você vai, ó. Opa, eu tenho um DP2 e eu tenho, DP5. Só que você tem que analisar também, ó, depois, o esquema do gel, né? Do loco B. Aí você vai ver de novo. Aí você vai analisar aonde é que tem a semelhança, tá? Só que aqui, turma, ele teve, tá? Em compensação, igual o alelo 3 aqui, idêntico. Mas se você for analisar, ó, com quem ele tem a única característica da doadora? Quem ele recebeu? Do DP5, ó, que ele teve gene em comum. Então, no alelo 2, ó, que ele vai perguntar aqui, ó, foi excluída a capacidade de autopolinização das aves. O genótipo da matriz S1 e das prováveis fontes foram obtidas para análise no loco A e loco B, né, de marcadores de DNA conforme a figura. Só que aqui, ó, ele teve em igual, tá, com a matriz, que é a doadora, tá? Professor, Oi? se o senhor for tirar o print, o senhor pode tirar agora que eu vou sair daqui direto para academia e eu tô atrasada. Tá. Então, ó, Fazer academia também. a resposta correta, ó, é DP5. Quem doou o gene para ele foi a DP5, tá? Semana que vem a gente vai fazer um exercício, tá? Então, você tem que analisar aqui quem são os genes compatíveis, tá? Que estão semelhantes com... Achei muito legal esse assunto. Bem, Ele é bem interessante. bem de boa. Ele é bem atual. É muito legal, eu também gostei. É um assunto que o Enem cobra muito. Semana que vem, não vai ter exercício essa semana, só semana que vem. Eu vou colocar uma bateria lá, depois eu vou comentar só a resposta, tá? Não vou falar quem tá errado e quem tá certo, o vídeo não ficar tão grande. Tá? É um assunto que isso aqui lá no material que foi disponibilizado para o professor é uma das competências que mais cai, tá? No Enem, beleza? Vamos lá bater o